Olá de novo. Então, encerrando essa aula 2, eu vou resolver o 2.34, que eu tinha colocado como desafio, junto com outro exercício. O que há de diferente nesse exercício? Que em uma das forças não foi dado o ângulo de inclinação. Mas, em compensação, foi dado um triângulo que mostra semelhança entre o ângulo da inclinação e o ângulo formado por esse triângulo. Vejam bem, deixa eu pegar azul aqui, como há paralelismo entre esse cateto do triângulo e o eixo X, da mesma forma que há paralelismo entre o cateto que vale 3 e o eixo Y, e a hipotenusa é comum ao vetor e a esse triângulo, então o que ocorre? Esse ângulo terá o mesmo valor que esse ângulo. Dessa forma, quando eu precisar do cosseno desse ângulo que eu vou chamar de alfa, eu só vou fazer o cateto adjacente, que vale 4 no triângulo de semelhança, pela hipotenusa, ou seja, vale 4 sobre 8. Ou, vamos deixar em fração mesmo. Não é sobre 8, é 5. Eu não estou entendendo minha própria letra. Deixa eu escrever melhor essa letra aqui. É 4 sobre 5, por isso que eu havia escrito 0,8. Pronto. E quando eu precisar do seno do ângulo alfa, eu vou fazer o cateto oposto pela hipotenusa, o que resulta em 0,6. Ou seja, o que havia de diferente, que era a ausência do valor do ângulo desse vetor F1, fica sanado porque foi dado um triângulo semelhante, do qual eu posso extrair o valor do seno e do cosseno que eu precisarei no futuro. Daqui para frente, a forma de resolver é a mesma que você já tem aplicado nos outros exercícios. Então, vamos lá decompor os vetores, começando pelo F1. Isso representa o F1x, F1y. No F2, que está em vermelho, F2x e F2y. E no F3, que está em verde, F3x e F3y. Ou seja, daqui para frente a forma da solução é a mesma. Tá? O que pede o problema? Para determinar a intensidade da força resultante, sua direção e sentido medidas no sentido anti-horário a partir do eixo X. Então vamos lá. Para achar a força resultante, precisamos decompor primeiro o vetor F1, né, em F1x e F1y. Como o x está para a direita, vai ser positivo. Como eu escolhi o ângulo alfa como adjacente a ele, então eu vou fazer F1 vezes cosseno desse ângulo alfa. E no F1y será menos, porque está para baixo, certo? F1 seno desse ângulo alfa. Substituindo os valores, 850 vezes o cosseno de alfa, eu determinei aqui em cima, 0,8. E no de baixo, negativo, 850, o seno de alfa, nós determinamos aqui em cima, 0,6. Então, o que havia de diferente já foi sanado. No F2, a mesma coisa, F2x, F2y. O F2x está para a esquerda, portanto negativo. O F2y está para baixo, portanto negativo também. F2 vezes. Agora o ângulo adjacente é com o eixo y. Portanto, em x será oposto ao ângulo, portanto, seno de 30. E em y é adjacente, portanto, F2 vezes cosseno de 30. Aqui, substituindo os valores, 625 seno de 30. E aqui, menos 625 cosseno de 30. Já
calculamos os valores e os substituímos aqui. Finalmente, o vetor F3. F3x, F3y. O F3x está para a esquerda, negativo. F3 vezes. O adjacente agora é no x, portanto, cosseno de 45. E em y está para cima positivo, F3 vezes seno de 45. Substituindo os valores, menos 750 cosseno de 45. E aqui positivo, 750 seno de 45. Certo? Vamos lá fazer os cálculos agora para determinar os valores. Então vejam bem, com essa análise que a gente fez agora, de quando não é dado um ângulo, vocês já são capazes de resolver o 233, que foi outro que havia pedido. Então a primeira conta é 850 vezes 0,8, não tem que fazer cosseno porque já foi feito, né? Que vai dar 680 newtons. E 850 vezes 0,6, que vai dar 510. Aqui é negativo, vou pôr o sinal para não esquecer, nesses três, né? Então é 625 vezes seno de 30, que vai dar 312,5, e 625 vezes cosseno de 30. Depois vocês conferem os cálculos, né, se eu estou apertando certo os botões. 541,3 newtons. O próximo, 750 negativo vezes cosseno de 45, que vai dar 530,3 newtons. E aqui o mesmo valor, só que positivo. Pronto, todos decompostos. Agora vamos encontrar a resultante. Para encontrar a resultante, temos que somar o F1, que vale 680i, mais 510j, com o F2, que vale menos 312,5i, menos 541,3j, somado ao F3, que vale menos 530,3i, mais 530,3j. A soma de tudo isso nos leva à resultante. Aí agora é fazer essa operação, né? Então aqui vai ficar 680 menos 312,5 menos 530,3. O valor que eu encontrei aqui foi menos 62,8i. A mesma coisa para os versores J, 510 menos 541,3 mais 530,3. Eu acho que eu peguei os valores certos, né? Mas vocês conferem tudo isso. Para mim aqui deu mais 499,0J. 680, 510, menos 312,5, menos 541,3, menos 530,3, mais 530,3. Ok. Pronto. Agora, mesma coisa que a gente tem feito, né? Vamos desenhar onde ficaria esse vetor nos eixos x, y. Como o x é negativo, fica para a esquerda, 162,8. Como o y é positivo, fica para cima, 499. E esse é o nosso vetor resultante. Como ele pede o ângulo em relação ao eixo x no sentido anti-horário, esse é o ângulo θ que nós queremos. É claro que fica mais fácil calcular esse beta primeiro, sabendo que a soma dos dois dá 180. Beta mais θ igual a 180. Se eu achar o beta nesse triângulo, retângulo, melhor. Indo para a resultante. Como é a hipotenusa do triângulo retângulo, vai ser menos 162,8 ao quadrado mais 499 ao quadrado.
Fazendo esse cálculo, vamos lá. Raiz quadrada de menos 162,8 ao quadrado mais 499 ao quadrado. Para mim deu 524,9 newtons. Essa é a intensidade da resultante. Em relação ao ângulo, vamos de beta primeiro. Então, o ângulo beta vai ser tangente a menos 1 do cateto oposto, que é o y, 499, pelo adjacente, que é 162,8. Daí, nosso ângulo beta vai dar tangente a menos 1 de 499 dividido por 162,8. Para mim deu 71,9 graus. Portanto, o θ é o que falta para 180, que vai dar 89, Espera aí que eu acho que eu apertei algum botão errado. Não pode dar 89. 180 menos 71,9. 108. Aí vocês refazem as contas, porque eu estou fazendo ao vivo aqui, tá? 108, não é 180. 108,1 graus. Pronto, determinado o ângulo, podemos escrever o vetor resultante. 524,9 newtons, formando um ângulo com eixo x medido no sentido anti-horário de 108,1 graus. Certo?